Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 29 de abril, né? 2023. Vamos dar graças a Deus, né? Pela conservação das nossas vidas e por tudo mais que Ele tem feito em nós, né? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos que Ele nos tem dado, são muitos. Não é isso, irmãos? E vamos continuar, né? Vamos perseverar, né? Em vigilância, em obediência, em oração, né? Não é isso? Perseverar no caminho das virgens prudentes. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, nós estamos aqui, né? Perseverando neste caminho, né? Tentando nos comunicar com os irmãos, né? Comunicai-vos com os irmãos, né, nas vossas necessidades espirituais e materiais, né? Então nós estamos aqui tentando nos esforçando para isso, né? Fazendo forças espirituais, né? Amém, graças a Deus. E vamos continuar aí com a nossa história aí do cristianismo, né? Estamos lá nos Estados Unidos. Última vez que falamos aqui, falamos do aparecimento do evangelho social, né? Não é isso? Começamos a falar das suas características. O que ele defendia, o evangelho social? Então, o evangelho social foi o quê? Várias denominações se uniram, né, para defender aquilo que era consequência ali do crescimento econômico lá do país, né, dos Estados Unidos, né? Que as populações rurais estavam indo para as cidades estavam se tornando grandes centros urbanos, né? Com todos os problemas que nós conhecemos, né? Pobreza, jogos, bebedeira, né? Glutonarias, fome, né? Glutonaria para um lado e fome para o outro. Então, esse evangelho social foi exatamente o quê? O que as denominações, né, que se uniram para combater as consequências aí desse crescimento econômico, né? Certo? Então, as características do evangelho social eram o quê? Foram o quê? Nós vimos a primeira característica, que foi lutar pela democracia econômica, né? E política, certo? Como forma de implantar o reino de Deus aqui na Terra. Nós já falamos disso ontem, né? Sobre isso ontem. E a outra característica foi o quê? A defesa de sindicatos, né? Criações, né, de sindicatos, para defender lá os trabalhadores e as suas condições de trabalho, né? A intervenção do Estado, né? Intervenção do governo, do Estado, para não deixar que certas coisas acontecessem, né? E defendiam também o socialismo moderado, né? Por quê? Porque eles defendiam a participação nos lucros, né? Dos empregados nas empresas, eles defendiam a participação do lucro. E defendiam também, claro, melhores salários e melhores condições de trabalho. Então esse evangelho social, as características principais dele eram essa aí, né? É claro que eles usavam as escrituras, né? Falavam no Pai, né? Falavam no Filho, no Senhor Jesus, né? E nas condições exatamente, as doutrinas, né? Que os apóstolos ensinavam. Mas aí esse evangelho social, o que aconteceu? Ele levou o cristianismo, né? Levou o cristianismo americano para o tal do liberalismo, né, do século. Quer dizer, no século XIX, entre 1800 e 1900, apareceu então essa filosofia, né, do liberalismo, né, certo? Então tudo era, né, tudo era permitido. O liberalismo tudo é permitido, né? Nada é proibido,
Nada, não se tem limite para nada. Basicamente é isso aí, né? Não é exatamente assim, mas basicamente é isso. Então, esse evangelho social acabou por abraçar o liberalismo, né? O que aconteceu? Cada vez mais eles estavam se esquecendo das escrituras, né? E cada vez mais se aproximando da, da filosofia do liberalismo. Liberal, né? Liberal significa liberar tudo, a liberdade para tudo. Somos livres para fazermos qualquer coisa. Isso é verdade, nós somos livres, né? Para fazermos qualquer coisa. Menos o mal, né? Claro, somos livres para fazermos o bem. Então, esse evangelho social acabou abraçando, né, esse liberalismo, e esse liberalismo ele estava plantado em cima de quê? Em cima da ciência, a ciência humana, né? O método da ciência, né? Principalmente da ciência do natural, da natureza, né? E da ciência humanista, quer dizer, foi uma onda, né? Que o liberalismo criou naquela época para que as pessoas se dedicassem, né, à ciência da natureza, procurar estudar, né, as leis naturais para que o homem entrasse por elas. E as leis humanistas, né, ou seja, defender o fraco, né, o pobre, vamos dizer assim. Mas essa ciência da natureza e da humanista, ela tinha o outro lado dela, né? Que era o quê? Que era refutar o sobrenatural, né? Refutava o pecado, refutava o sacrifício de Jesus, né? Os milagres. Então, eles começaram, então, a priorizar, né, o conhecimento da natureza e priorizar o bem-estar humano, né, em função do liberalismo e contra aquilo que o cristianismo tinha de melhor, né? Negando a existência de um Deus que criou os céus e a terra, por causa da lei lá, né, da evolução, né? E, logicamente, negando o pecado e o sacrifício de Jesus e os milagres, né? Então, foi basicamente isso aí, né? Aí, esse liberalismo, ele exerceu um grande impacto na educação dos Estados Unidos, certo? Grande impacto, claro, né? Porque aí todo mundo, todas as escolas, tanto públicas como privadas, né, foram ensinar, né, as descobertas da ciência da natureza e as descobertas da ciência do homem, né? Que o homem era livre, né? Que aquilo que estava escrito nas escrituras não tinha nada a ver, não tinha prova, né? Não tinha testemunho. O que estava valendo agora é a teoria da evolução e outras teorias que vieram, né, atrás dela, né, observando aí as suas leis. E aí teve também movimentos, né, que contrariaram esse liberalismo, é claro, sempre tem, a sociedade ela está em movimento todo o tempo, né? Então tinha aqueles que defendiam o liberalismo, tinha aqueles que eram contra o liberalismo e que negava, né? Eles contestavam esse liberalismo, que negava os vários ensinos bíblicos, conforme nós vimos, os ensinos bíblicos, né? E esse movimento contrário ao liberalismo, né? Ele tentava fazer as pessoas voltarem para as escrituras, né? Não, vamos voltar para as escrituras. Então era um movimento contrário a esse liberalismo, mas o liberalismo ele foi muito mais forte, né? Sempre eles são mais fortes do que a igreja que é fraca, né? Do que aqueles que lutam pelo testemunho do Senhor Jesus. Então havia gente lá que não concordava com isso e que estava, né,
colocando empecilho ao desenvolvimento desse liberalismo até as suas últimas consequências. Vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua. Amém? Amém.